Olá, meus amigos, eu sou o Padre Tiago Bruno. É uma alegria estar com você aqui no nosso canal do YouTube. Peço que você compartilhe este vídeo, você acompanhe os vídeos anteriores, você dê o seu like, o seu dislike, né? Compartilhe o link com seus familiares, com os irmãos católicos e também quem estiver interessado. A meditação, a pregação deste dia é retirada da carta de São Tiago, o primeiro capítulo, os versículos 12 a 18. Diz São Tiago: Feliz o homem que suporta a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Ninguém, ao ser tentado, deve dizer: é Deus que me está tentando, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e tampouco ele tenta a ninguém. Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência concebe o pecado e o dá à luz. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus queridos irmãos, não vos enganeis. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem sombra de variação. De livre vontade ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, o sofrimento e a provação fazem parte da vida humana. Você não tem como arrancar o sofrimento da sua vida. E mais ainda, a provação faz parte até mesmo da vida espiritual do homem e da mulher. E aliás, o bom homem, o homem de ouro, a mulher de ouro, são provados no fogo. Por isso que Deus até dá, digamos que, uma coroa às pessoas que suportam a provação. Se você olhar para a história da igreja, desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, o período da vida dos santos, você verá que todo santo, toda santa são provados por Deus. Veja, agora a provação é diferente de tentação. A provação é permitida por Deus, mas a tentação não vem de Deus. A tentação, ela é permitida por Deus, mas a tentação, ela vem do mal. Quais são os males que nos tentam? Primeiro, o mal, chamado de concupiscência. O que são as concupiscências? São três, conhecidas também como três libidos. A primeira concupiscência é a concupiscência da carne. A segunda libido ou segunda concupiscência é a concupiscência dos olhos. E a terceira libido é a soberba da vida. Por isso que São Tiago diz que cada qual é tentado por sua própria concupiscência que o arrasta e o seduz. A concupiscência em si, ela não é um pecado, mas ela é uma libido, uma energia ou uma inclinação para as coisas terrenas. A concupiscência é como uma raiz que mais tarde gerará um fruto, que é o pecado. A concupiscência da carne, por exemplo, está ligado ao desejo de comer. Lembram-se lá do livro do Gênesis, quando o sedutor, o maligno, a serpente, tentou o primeiro homem e tentou a primeira mulher para que eles comessem do fruto que há
no centro do jardim. E eles foram e comeram. A concupiscência da carne é como nós dizemos assim popularmente, às vezes até superficialmente, é a fraqueza da carne, seja para a gula, né, o desejo dos alimentos, o desejo de comer, o desejo de beber, seja também para os desejos sexuais, que levarão o fruto chamado luxúria, aos pecados carnais, aos pecados sexuais. Então nós temos estas tendências, né? A concupiscência do olhar está ligado aos prazeres que nós desejamos possuir, nossos desejos de posse, nossos desejos de nos realizarmos com os prazeres mundanos, né? E a soberba da vida, de quando nós queremos ocupar o lugar de Deus, de nós sermos Deus, de nós queremos ser iguais ou superiores a Deus. Nós temos, portanto, essas libidos ou essas tendências, como o próprio São Paulo fala, né? Do espinho da carne, né? Não faço o bem que quero e faço o mal que não desejo. É por isso que, às vezes, quando nós ainda somos imaturos ou infantis na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, nós achamos que nós podemos, digamos, nunca mais ter tentações, ou às vezes nós até pensamos que nós não temos mais esse espinho na carne, né? Nós achamos que não podemos mais cair no pecado, né? Claro que pela graça de Deus nós não pecaremos, mas nós achamos que a nossa carne já é, digamos que, gloriosa, perfeita. Veja bem, meu irmão, como fala o Salmo 51, o pecado está sempre à minha frente. Por isso precisamos sermos maduros suficientemente para sabermos que essas inclinações, essas três libidos, essa concupiscência sempre terá uma tendência de nos arrastar e nos seduzir. É por isso que quem está de pé, cuidado para não cair. Você não é anjo, meu irmão. Você é filho, filha de Deus. Você é homem, você é mulher. Nós somos filhos de Deus. Então esta tendência sempre está nos tentando a nos arrastar e nos seduzir. Até mesmo o próprio Cristo, ele foi tentado, né? As três tentações lá no deserto, a tentação de ser, a tentação de ter, a tentação de poder. Mas nós podemos vencer essas tentações como Cristo venceu pela graça divina, pedindo a graça santificante para que não caiamos em tentação. Não é à toa que o próprio Senhor nos ensinou, né? E não nos deixeis cair em tentação. Essa é uma oração própria dos filhos e filhas de Deus. Agora, se nós cairmos em tentação, se nós nos deixarmos nos arrastar e seduzir por essas três tendências, essas três libidos, essas raízes poderão dar à luz a um fruto, que é o pecado. O que é pecado? Pecado vem de uma palavra grega, hamartia. Hamartia quer dizer separação. A concupiscência tem uma raiz ali nas primeiras tentações de Cristo, né, que são vencidos pela oração, pelo jejum e pela esmola, pela caridade. Agora, se nós deixamos com que a concupiscência enraize, se nós permitimos que o maligno, ou seja, que o sedutor deste mundo, ele use dessas minhas inclinações para me separar de Deus, então ele fará com que eu peque. O diabo sabe que nós temos essas três tendências para o mundo, para as coisas do mundo, ou tendências para o mal. Então ele se utiliza das nossas fraquezas, justamente do nosso espinho da carne, para nos seduzir, assim como seduziu Eva, seduziu Adão,
para que isso gere uma separação de Deus, isto é, o pecado. Porque o diabo, meu irmão, minha irmã, sabe muito bem que se nós pecarmos, a nossa alma morrerá. Por isso que São Tiago diz, o pecado, uma vez consumado, gera a morte eterna, ou seja, a minha alma morre. Se eu sou seduzido e arrastado pela concupiscência, a concupiscência gera o pecado, a consequência última será a morte da minha alma. Portanto, à luz desse Evangelho, à luz da palavra de Deus, recorra o mais rápido possível à confissão, à adoração, à comunhão, e você não terá frutos de morte, mas terá frutos de vida eterna, frutos do estado da graça de Deus. Coragem, não desanime, assim como Cristo venceu, você vencerá as tentações. Deus te abençoe.